Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E afinal, será que o inglês ele é fundamental para o desenvolvimento de um game? Qual a importância de entender o idioma inglês para que você possa fazer o seu jogo, trabalhar na área de jogos, atuar nesse segmento e claro também como projetista de jogos, como game designer? Vamos conversar sobre isso? Essa é uma dúvida muito recorrente do iniciante, eu acho que vale a pena se tratar aqui. Então, se você já curte, dá aquele joinha aqui no vídeo e todas as redes sociais estão aqui abaixo para que você possa participar, saber das novidades do Fábrica, tá certo? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que, quando pensa nesse assunto do inglês, a gente geralmente tem que pensar assim, se colocar no lugar desse iniciante, né? Então, muitas vezes, quais são os sentimentos que se passam nesse iniciante que eu também já passei, que muitas vezes eu também sinto em algumas situações e alguns cenários. O primeiro deles é o medo, né? O medo do inglês, o medo da barreira do idioma. Eu tenho medo, às vezes, do julgamento, será que os outros vão falar? Principalmente quando se trata da linguagem falada em inglês, né? Os outros vão zombar de mim, vão dizer que eu sou o Joel Santana lá, que errou todo o inglês e tal. E aí é até engraçado isso, porque o pessoal fala muito dessa questão do Joel Santana, zomba, né? Mas ele não teve vergonha, ele foi lá e falou e tô nem aí pra vocês, foi mal em inglês, não importa. Entendeu o que deu pra falar? Entendeu. Então tá aí, cara. Entende? Que às vezes tem essa questão do preciosismo, mas a comunicação não ocorreu? Ocorreu, foi lá meio, né? Foi, claro que foi, não foi perfeito, não foi um inglês bom, né? Na pronúncia, na conversação, né? Mas falou, cara, ele fez o papel dele, ele não se importou com os outros e ele não teve esse medo, né? De ir lá fazer a parte dele. E a outra questão é a fluência, né? Não sou fluente, será que isso, né? E aí a grande questão também se é importante para a área de jogos eu ter esse conhecimento, fica uma dúvida aí sempre da galera. Olha, o que eu posso dizer para ti de início, cara, sempre assim, é que dependendo da vaga que você ocupa, do papel que você vai ocupar, existem algumas variações de níveis que tu vai precisar nessa parte do inglês, né? Inclusive até, a gente vai falar muito também do projetista de jogos, do game designer, né? E eu trato sobre essas questões de projetos, sobre o que é o game design, lá no livro Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes. Esse livro aqui é um e-book gratuito que eu tenho, tá aqui embaixo, em algum lugar aí, aqui do Fábrica, na descrição, nos comentários, tá aí para você baixar e aprender mais, tá bom? O fato é que quando a gente trabalha em inglês, a gente tem que ter uma noção que é a primeira. Quando você vai trabalhar na área de jogos, você tem que ter pelo menos o nível do inglês técnico, tranquilamente. Então assim, o que é o inglês técnico? É aquele inglês que você precisa de alguma informação e você não tem o medo de ir lá e ler e descobrir o que precisa. Então, você vai pegar um texto e vai descobrir, essa informação é assim, assim, sim. Você tem a compreensão, inclusive, dessa informação, consegue ter uma interpretação de texto e você consegue buscar as informações que você precisa. Por quê? Porque quando você vai trabalhar na indústria de jogos, gente, você vai precisar do inglês para várias coisas. Por exemplo, para softwares em inglês, tem muito software que é só em inglês, manual, né? Quem é programador aqui sabe, né? Função, API, é tudo em inglês, cara, muitas vezes. E você vai precisar entender aquilo para poder trabalhar. Então é necessário, né? Então esse é um fator. Tutoriais em inglês, né? Tanto aqueles que são em texto, quanto aqueles que são falados. Você tem que ter, pelo menos ouvir e conseguir entender, ou então com uma legenda, pelo menos conseguir ter essa compreensão, porque senão vai ficar muito difícil o acesso de material para você, né? Os artigos e livros em inglês também, né? Porque tem livro, gente, que é só em inglês, tu não encontra em português. Por exemplo, tem o livro do Ralph Koster, por exemplo, que ele é muito bom sobre teoria da diversão. Esse livro aí tu não encontra em português, ele não existe em português. Então você vai ter que pegar esse livro e lê-lo em inglês. Por exemplo, tem outro livro que é da área de educação, né, que é o do Paul Gee, né? Ele só tem em inglês esse livro, não tem em português uma versão dele. E aí basicamente você vai ter que lê-lo em inglês. E aí você não pode se sentir ameaçado que, meu Deus, não posso ler esse livro aqui porque ele está em inglês. Meu Deus, não vou fazer, entende? Porque isso se torna uma barreira muito complicada pra ti. Aí tem gente que diz assim, pô, Fabiano, mas tem livro já em português, aí tem traduções, inclusive eu tenho vários aqui já em português, né, traduzidos, que vieram do inglês. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com a questão do inglês, porque assim, o que acontece? Esses livros, quando vêm pra gente em português, eles já são livros velhos, tá? Eles já são livros que lá fora já foram publicados há muito tempo. Então, ou seja, eles chegam com atraso pra gente, tá? Por exemplo, aqui, peguei o Regras do Jogo, né? Ele, na versão em inglês dele, ele é um volume só e ele foi publicado em 2004, tá? Aqui no Brasil foi sair só em 2012, cara. Ou seja, tem uma lacuna de 8 anos aí desse livro. Olha quanto tempo. São 8 anos. É bastante coisa, não é mesmo? Outra questão também é que as traduções às vezes não vêm sempre muito boas, tá? Às vezes tem questões muito técnicas de jargões que às vezes
prejudica. Hoje está tendo um cuidado maior nisso, porque estão botando realmente especialistas em games que entendem mais do universo de games para fazer esse tipo de tradução, de revisão técnica. Porque todo livro técnico, gente, tem não só uma tradução, ele também tem uma revisão técnica também, que alguém se responsabiliza ali para fazer o trabalho. E daí, hoje, antigamente não tinha tanto isso. Às vezes pegavam pessoas de áreas genéricas, né, e para fazer a tradução. Tipo, a área da computação. Daí às vezes pegava para um livro de game design, por exemplo. Só que falta às vezes alguns conhecimentos da área de humanas, por exemplo, que são inerentes à área do game design também, não só a parte exata. E aí às vezes saem algumas traduções de termos técnicos, algumas coisas que não precisava ter traduzido daquela forma, ou que não era para ser traduzido, era para ser mantido o termo em inglês mesmo, né? E fora que também a gente tem que cuidar muito, gente, que todo livro técnico, aproveitando aqui o ensejo, sempre ele trata da vivência do autor, das experiências do autor. Você tem que abstrair quando estiver lendo isso aí. Porque, cara, pega o livro, por exemplo, do Scott Rogers, né? Cara, aquele livro dele, ele fala de aplicações em console, em outras abordagens, em projetos AAA. Você tem que também abstrair e pensar, tá, num AAA é assim, como é que eu faço um jogo agora aqui indie? Ah, é isso aqui que se aproveita, isso aqui se aproveita, isso aqui não. Entende? Tem que ter essa percepção. Também não é dizer, tá tudo certo, vamos seguir a cartilha tudo certinho que eles falam e é assim. Não, temos que ser crítico também e saber abstrair e pegar o que importa, deixar o que não importa de lado. Se você tá curtindo esse vídeo, cara, dá joinha aí e vai ser bem bacana para ajudar aqui. É isso então, gente. O inglês técnico, ele é fundamental pra gente conseguir ter essa visão básica de como vai ser entender esse conteúdo, não ter ele como barreira, né? Por exemplo, tem um site que é o Gamasutra, que é um site que tem um conteúdo muito bom em inglês e que vários desenvolvedores publicam conteúdo lá, inclusive. Ele é todo em inglês, ele é um conteúdo muito bom. Você vai se limitar, por causa do idioma, a poder pegar a informação desse site? Então, pensa sobre isso um pouco, né? Agora vem a segunda etapa da questão do idioma, que é a seguinte, né? Eu preciso do inglês fluente falado e escrito. Depende daí do qual cargo que tu vai assumir e de qual função que tu vai assumir, tá? Tem lugares que não vão exigir, mas geralmente as empresas que têm contato internacional, como a publisher, tem alguns contatos fora, muitas vezes são cargos de game designer, de projetista de jogos e de produtor, esses caras vão exigir inglês fluente. E por quê? Porque você vai ter que fazer contato com essas pessoas, você vai ter que escrever também mensagens, você vai ter que escrever documentação em inglês, porque vai ser mandado para essas pessoas também. Então aí vai ser exigido muito o inglês fluente, você vai precisar dele. Muitas empresas já no Brasil aqui grandes, que já estão contratando, por exemplo, projetistas de jogos, como a Aquiles, como a Hoplon, teve outra empresa também, agora se não me veio à mente, também já está botando na vaga de game design fluência escrita e falada em inglês. Então, para te ver que nesses casos, você já está precisando aí dessa demanda bastante. Eu, na minha experiência, no meu caso, sempre trabalhei para minha empresa, para o meu estúdio, para os meus projetos pessoais, e sempre nunca tive contato assim com empresas de fora. Então nunca precisei escrever documentação em inglês e nem muito menos falar em inglês, né? Mas agora, trocar e-mail, alguma informação, isso sim já foi necessário e, cara, deu jeito, me virei. Isso aí que é o negócio, a gente não pode se paralisar nesse sentido. E aí, claro, para quem vai buscar trabalhar fora do país, é óbvio que tu vai precisar saber o idioma, né? E não tem o que ver, né, gente? Aí tu tem que realmente estar bem seguro do que você vai atuar lá fora. Eu, pessoalmente, gente, eu falando pra vocês, eu não tenho inglês fluente pra você dizer assim que, nossa, Fabiano fala inglês fluido e tal. Nossa, não, eu ainda tenho umas travas, tem certas conversas que ainda me faltam, assim, um pouco de vocabulário e de prática também, realmente, tá? Não sou aquele cara que tá falando no meio de conversa e fala inglês e tem esse hábito realmente, tá? Mas eu não tenho medo do inglês. Eu não tenho medo de pegar um livro em inglês, como vários que eu tenho aqui na minha prateleira, e ter o medo de não ler inglês e de não entender as coisas. Eu vou e me viro, cara, e dou um jeito. E aí vou dizer pra vocês, eu aprendi inglês dessa forma. Eu fui fazer curso de inglês, fiz curso online bem rápido, na verdade, que nem foi um curso assim, como tradicionalmente a galera faz, né? E fui fazer isso depois de velho, de muito mais velho, porque na verdade meu inglês mesmo veio de jogo, porque na época não tinha internet, você tinha que ficar com um dicionário lá traduzindo as coisas. Quem não foi dessa época, né? E muito também dessa leitura técnica que eu fazia, de música também, né? Só que música tem muita gíria, muita nuance do dia a dia, já foge um pouco da leitura técnica, que é um pouco mais certinha, né? É inglês mais fácil até de entender, na verdade, né?
Então, eu não tenho o inglês fluente, mas isso não me transformou numa barreira. Hoje eu estudo idiomas porque eu quero melhorar exatamente para falar mais fluido, né? Porque o fluente, gente, quando ele fala, ele forma de maneira mais fluida. Ele não comete tantos erros. Eu confesso que às vezes eu erro pronúncia, às vezes eu erro algumas coisas, né? Eu não tenho inglês perfeito, não. Mas eu tô melhorando. Porque eu sempre acredito assim, gente, aprender idioma é um conhecimento, entendeu? Que você treina uma habilidade, óbvio, né? Isso aí é tranquilo, mas não é uma questão de comportamento tua. Às vezes a gente, numa equipe de desenvolvimento de um game, a gente precisa de comportamento nas pessoas para contribuir com a equipe. Comportamento tu não muda, tu não consegue construir numa pessoa. Tem que partir dela esse desenvolvimento. Agora, conhecimento, cara, eu corro atrás, eu dou um jeito, entendeu? E para uma pessoa numa equipe também, o cara às vezes é muito bom, mas não tem inglês fluente. Eu desenvolvo esse inglês nele. Porque se ele é uma pessoa boa nas atitudes e valores, que é muito mais difícil, né? Você desenvolver atitudes e valores nele. Eu dou um curso de idiomas, eu pago um curso de idiomas para ele melhorar nisso aí. É mais fácil, né? E aí, para as empresas, ele pode estar falando assim para mim, pô, Fabiano, mas nas empresas eles pedem inglês e tal. E claro, porque assim, ó, gente, vamos pensar como empresa. Eu quero reduzir custo. Se eu tenho um cara que é muito bom aqui, por exemplo, no game design, tem boas atitudes, e ele tem fluência em inglês, e eu tenho outro que só tem boas atitudes e tem bom game design, quem que eu vou ficar? Claro que é com um cara que tem boas atitudes, bom game design e tem fluência em inglês, claro. Ele já tá com inglês fluente. Para que eu vou gastar com outro cara, desenvolvendo ele com treinamento ainda, para ele ficar bom, para ficar bom depois pro mercado de trabalho? Entende? Claro que essa decisão vai ser muito mais fácil. Agora, o que a gente não pode, assim, ó, como eu já ouvi às vezes em eventos, tá, gente? Eu já ouvi isso em evento, tá? O cara fala assim, cara, eu sei quando o cara é bom game designer e bom produtor, que é se ele já fala inglês fluente. Se ele já fala inglês fluente, ele já é bom game designer. E eu acho uma tremenda de uma besteira, uma avaliação tão rasa essa, porque muitas vezes o cara tem inglês fluente, como eu já conheci alguns inclusive, mas daí o cara não sabe lidar com pessoas, não tem clareza quando vai passar uma informação para alguém, ele é arrogante, se acha a última bolachinha do pacote. Quer dizer, então não é bem assim, né? Eu sempre sou da opinião que o inglês é uma coisa que a gente desenvolve, a gente bota em prática, a gente vivencia, como eu tô fazendo isso. Mas agora, dizer que só o inglês é suficiente, até porque hoje em dia, né, gente, o inglês já não tá sendo mais tão um diferencial assim. Tá sendo algo já mais até difundido, mais básico. Então, hoje no idioma é diferencial para aquele cara que estuda japonês, que é uma língua que tem poucos adeptos, línguas que são mais raras, né? O inglês já é algo que está mais bem praticado, tanto que tem milhares de cursos aí para fazer por aí, né? Mas uma coisa eu digo, cara, é muito mais fácil tu formar alguém para aprender idioma do que mudar comportamento de uma pessoa. Eu já tive todos os trabalhos imagináveis de equipe e vou dizer para vocês, desenvolver conhecimento técnico numa pessoa é muito mais fácil do que lidar com atitudes, lidar com más posturas, com comportamentos viciantes, às vezes viciados, né, ruins. Então é muito mais complicado, muito mais. Eu prefiro desenvolver o idioma no cara do que basicamente deixar ele de lado só por causa desse fator, né? Mas o fato é, gente, que é importante ter o inglês técnico e é importante se tu for para alguma área que necessite do inglês fluente escrito, ter esse conhecimento. As empresas que pedem esse conhecimento já estão pedindo exatamente por isso, porque eles já querem pessoas preparadas para já atuar, e já chegar mandando ver. Eu não vou ter que te treinar ainda um monte de coisa para chegar no que eu quero, né? Porque isso representa em custo para a empresa, né? E faz todo sentido também. E afinal, o que você acha dessa história do inglês? Você acha que é sim, não? Você não concorda, discorda? Ou tem outros fatores que eu não pensei aqui? Ou realmente é isso aí? Deixa pra mim aí nos comentários, que vai ser bem legal pra gente trocar essa ideia, porque as suas experiências também vão contribuir aqui pra gente tornar essa discussão bem produtiva, que essa é a ideia e é legal, né? Tá certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreve aí no canal, compartilha com a galera e perde esse medo do inglês, perde esse medo. Isso aí não vai te levar a nada. Vença isso e vamos estudar que vai ser bastante importante, tá bom? Um abraço, gente, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.